o que isso vai, na clínica, atingir o paciente. Pronto, acho que agora deu certo aqui para poder projetar o slide. Acho que eu tenho que colocar aqui para dar o play. Agora que eu não vou conseguir mais ver a tela de vocês, porque só vai aparecer para mim o que eu estiver projetando aqui no slide, tá? Desse resumo. Tem mais 9 aqui, vou aceitar agora todos. Permitir todos. E aí, vou agora fazer aqui a projetar a tela, tá? Só um momento. Janela, partilhar. Pronto. Está aparecendo para vocês aí a tela com o slide? Ou ainda não? Sim. Tá, né? Beleza. Tá bem lento, eu não sei porquê, mas enfim, vamos lá. Acho que é porque tá cheio mesmo. Eu não sabia que esse da obra tinha um limite de pessoas para entrar. Muito bem. Então, vamos falar dos principais temas que foram abordados, tá? Durante as nossas aulas teóricas até aqui. Então, ao todo, nós tivemos 5 temas. Primeiro, então, uma aula introdutória, revisional, em que a gente apresentou para vocês os critérios, né? Utilizados aí principalmente na fisiologia, o que a gente tem como ponto mais importante, né? Quais são as principais características e, consequentemente, o que a gente precisa conhecer. Deixa eu só fixar esse bloco aqui. O que a gente precisa conhecer do ponto de vista clínico quando a gente vai trabalhar, então, em fisiologia médica aplicada, né? Então, vamos ver os principais pontos que nós abordamos. Primeiro, então, a gente viu, iniciamos ali com o sistema cardiovascular, e aí vocês podem observar aí alguns pontos importantes para nossa avaliação, né? Primeiro, vocês precisam ter bem claros, né? O que é sístole e o que é diástole, né? Ou seja, uma está relacionada com a força de ejeção e outra com o enchimento ventricular. Nós temos que ter bem claros também o que é a angina estável e o infarto agudo do miocárdio. São duas condições patológicas do sistema cardiovascular. A angina estável, né? Como ela se caracteriza, que ela vai provocar no paciente efetivamente, do ponto de vista clínico, né? Em relação à alteração do seu funcionamento fisiológico. E o IAM, infarto agudo do miocárdio, principalmente relacionado às suas características clínicas mais relevantes, ou seja, as suas características que levam, então, a uma alteração desse funcionamento. Por exemplo, né, se lá na prova eu trago para você a seguinte situação: um paciente de 44 anos apresenta dor torácica intensa e irradiação para o braço esquerdo e sensação de queimação parecendo indigestão. O ECG mostra supradesnivelamento do ST. Qual a explicação fisiológica? Aumento da contratilidade ventricular, obstrução coronariana com isquemia miocárdica, hipertensão arterial leve, vasodilatação coronariana ou liberação de noradrenalina em excesso. Com essas características clínicas que eu apresentei para vocês, qual seria, então, a possível condição clínica desse paciente? Podem responder aí no chat, quem sabe. Certo, IAM, o André colocou, né? IAM, infarto agudo do miocárdio. E o que dentro dessas características de IAM, eu poderia, então, afirmar, né? Que seria aí uma possível afirmativa. Então, vamos lá. A letra A, aumento da contratilidade ventricular. A letra B, obstrução coronária com isquemia miocárdica. Letra C, hipertensão arterial leve. Letra D, vasodilatação coronariana reflexa.
Ou letra E, liberação de noradrenalina excessiva. Qual característica, então, traria a caracterização de um infarto agudo do miocárdio? A, B ou C? Letra B. Muito bem. Exatamente isso, né? Fica bem claro. Aí temos ali uma condição também, como nós falamos, né? Da angina, que é uma condição também muito importante relacionada a uma disfunção que altera, principalmente, está relacionada, né, a uma irregularidade, o que nós conhecemos como anarquia do coração, quando ele perde, então, o seu ritmo normal, ou seja, frequente, que acarreta, então, e pode levar também a uma condição fatal, né? Ou seja, o indivíduo pode não responder adequadamente se não for tratado, ou seja, se não tiver ali uma intervenção adequada no momento em que ele precisa fazer essa intervenção. Além disso, como vocês podem perceber aí, nós temos, então, a insuficiência cardíaca, né, que pode ser de condição sistólica, de sistolia ou diastólica, né? Então, essas condições sistólicas e diastólicas estão relacionadas ao funcionamento, à execução do tipo de insuficiência cardíaca. E aí nós temos dois mecanismos importantes relacionados à contratilidade do coração, né, e à força de ejeção, né, principalmente para que a gente possa conhecer como há esse funcionamento, nós temos dois termos, inotropismo e cronotropismo, ou seja, de cronotropia. O que isso significa? O inotropismo, tá? Para quem não se lembra, é a força de contração do músculo cardíaco, certo? Então, um estímulo inotrópico positivo aumenta a força de contração. Por exemplo, a noradrenalina e a noradrenalina, né? Adrenalina e noradrenalina, o epinefrina e norepinefrina. Quando nós temos um estímulo inotrópico negativo, isso significa que ocorre uma redução na força de contração, né? Por exemplo, a insuficiência cardíaca grave. Quando nós temos, então, uma insuficiência cardíaca, se tiver alguma questão perguntando se é inotropismo positivo, negativo, ou cronotropismo positivo ou negativo, para que fique bem claro isso, tá? Então, anotem isso daí depois para vocês darem uma revisada. O que é inotropismo e o que é cronotropismo, certo? Então, está ligado à inotropia. Até falei na aula para vocês, não sei se vocês estão se lembrando, né, já tem algumas semanas, que a digoxina tem um efeito inotrópico positivo, né, de inotropia. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem, gente? Dá só um joinha, libera só uma figurinha aí para eu saber que vocês estão me ouvindo e que está tudo certo, né? Ok, estão conseguindo me acompanhar, ótimo. Então, nós temos um efeito inotrópico positivo, tá bom? Então, ó, insuficiência cardíaca, se o professor perguntar na prova, em alguma das provas aí, né, se é um efeito inotrópico ou cronotrópico, há uma diferença. Então, o professor acabou de falar que quando o indivíduo tem uma condição de estímulo inotrópico negativo, nós estamos falando de uma insuficiência cardíaca grave. Ele é relevante para o débito cardíaco e para situações em que é necessário aumentar ou reduzir a performance contrátil do coração, né? Ou seja, em momentos diferentes. Então, muito bem, agora vamos deixar claro o que é cronotropismo. Cronotropismo refere-se à frequência dos batimentos cardíacos, ou seja, a regulação do nó sinoatrial, que também é chamado de marca-passo. Falei na primeira aula, no primeiro encontro nosso lá, né? Então, é o nosso marca-passo. Eu vou ativar as legendas aqui, deixa eu ver se ela sai em português. Não, não sai. Só sai em inglês, então não adianta. Que às vezes quem tivesse dificuldade de me entender e ouvir, que precisasse fazer anotações,
Deixa eu ver se tem como colocar em português. Português. Tá saindo em inglês aí para vocês, né? Não tá saindo em português, não. Tá Não, bom. Vamos seguir. Hã? não Tá apareceu saindo em nada inglês? aqui, professor. Não aparece nada, Ah, professor. não, então tá. É porque as legendas devem aparecer só para mim, então. Desculpe. Tá em inglês. Então tá bom, deixa quieto. Então vamos seguir sem legendas mesmo, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos, deixa eu voltar aqui para a tela, porque parece que sumiu, né? Deixa eu voltar para a tela aqui. Tá. Acho que para facilitar, para que fique a tela correta, é bom vocês colocarem fixar essa tela, tá? E aí ela fica maior, ela fica fixa. Então, como eu estava falando, a gente tem então inotropia e cronotropia. Então, o cronotropismo vai se referir à frequência dos batimentos cardíacos, ou seja, uma regulação do nosso sino atrial, que é o marcapasso cardíaco, tá? Então, quando nós temos um estímulo cronotrópico positivo, acelera-se então a frequência cardíaca. Por exemplo, a atropina, certo? Quando nós temos um efeito cronotrópico negativo, reduz a frequência cardíaca. É importante para o ritmo cardíaco e principalmente para o controle da demanda de oxigênio, tá bom? Então é importante o cronotropismo para o ritmo do coração e também para o controle da demanda de oxigênio, tá? Então nós temos aí, como vocês podem ver, alguns exemplos importantes. E aí a gente entra nas condições de choques. Então, nós temos choques hipovolêmico, cardiogênico, séptico, obstrutivo e anafilático, né? Então, se dividem nessas condições aí principais relacionadas a um tipo de choque, né? Então, ela pode apresentar, certamente, a depender da condição, né? A alteração, né? Na verdade, importante, ou seja, o tipo de mecanismo que você utiliza, deixa eu ver se abre a tela cheia. Tá. Você utiliza, nós teremos diferentes formas de abordagem para a condição do efeito. Ou seja, a hipovolemia, né? Ou seja, a condição do choque hipovolêmico, nós vamos ter uma queda do volume, né? Que fica bem claro, queda do volume. Então, a gente vai ter, nessa condição... Estão me falando aqui que caiu a chamada. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Estou Alguém me mandou. ouvindo. Então, né? Sim, Vai, tudo então certo. caiu. Tá. Então, quando a gente tem os tipos de choques, e aí o mais comum, normalmente, é o choque hipovolêmico, né? Mais comum na prática, nós temos vivenciado, né? Principalmente ali dentro dos parâmetros clínicos, ele sendo comumente relatado como um dos mais comuns ou mais frequentes, tá? Até porque, apesar das formas em que os tipos de choque possam se apresentar, ou seja, os contextos Pega a minha clínicos, garrafinha de água atrás. normalmente podem alterar-se com o curso do processo fisiológico. Então, o paciente, por exemplo, ele pode levar, né, a ter uma obstrução, né, que é o que acontece lá no infarto agudo do miocárdio, e aí, consequentemente, pode levar a uma outra condição. Então, vamos considerar esse caso. Um jovem de 35 anos sofre um acidente de carro e tem uma condição hemorrágica importante. Quando ele chega no hospital, a pressão dele está 60/30 e apresenta também, ao mesmo tempo, uma condição de taquicardia. Então, essa condição clínica, pode ser representada por um choque distributivo, cardiogênico, hipovolêmico, obstrutivo ou uma pré-síncope vagal.
Qual seria esse tipo de choque? Escrevam aí no chat, quem souber. Que tipo de choque seria? Seria hipovolêmico? Sim? Sim, né? Hipovolêmico. Muito bem. Mas todo mundo concorda que é hipovolêmico. Ok. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, então, para uma outra condição. Um paciente de 90 anos, aliás, de 80, apresentou infarto agudo do miocárdio extenso e evoluiu, ou seja, passou de uma primeira condição para outra condição. Evoluiu para um choque cardiogênico. A principal característica fisiológica do choque cardiogênico seria um déficit primário da contratilidade ventricular, a vasodilatação sistêmica por citocinas, a perda do volume plasmático, a obstrução do retorno venoso central ou uma hipoatividade do sistema nervoso simpático. O que é um exemplo, principal característica do choque cardiogênico, né? Qual que é a principal característica do choque cardiogênico? De novo, letra A, um déficit primário da contratilidade ventricular. Tem medida essa Letra B, a vasodilatação sistêmica por citocinas. Mulher, Todo mundo tu vai lembra ver o que que são burra. citocinas? Vai acabar com o teu Falei na curso aula de várias prova, não vai vezes, né? vender nunca nada. Perda, Que letra tem? Que C, aí é outro perda de volume remédio é cedo, plasmático. uma da manhã, Letra D, não conta pra obstrução do cabeça. retorno venoso central. Deixa E eu daí, letra E, você não escuta quem fala. hipoatividade do sistema nervoso simpático. Ninguém toma essa hora, não. Qual O que cara que tá seria, pegando, que então, ele aí vai a afirmativa criando correta oxidação, e vai pregando, neste caso do fora choque da facate, cardiogênico? ele derrete. Faz isso não. Dá um tempinho para vocês pensarem e Ei, responder. achando o quê? O que eu Letra eu A, acabei de B, usar. C Meu Deus, que ou burrice de D só ou lixo. E. Mãe, A, B, vai C, pro D quarto, ou vai E. ver que você usou e bota no papel alumínio enroladinho. Déficit primário da contratilidade ventricular. B. Vasodilatação sistêmica por citocinas. C. Perda do volume plasmático. D. Obstrução do retorno venoso central. Ou E. Hipoatividade do sistema nervoso simpático. Letra A. Todo mundo concorda? Então tá bom. Seria um outro exemplo aí que nós teríamos. Lembrando, então, que a depender do tipo ou da resposta, quando a pessoa responde a um tipo de choque diferente. Agora vamos considerar um paciente com Covid-19 atendido no ambulatório da Prefeitura de Palmas e identificou-se que essa condição de Covid-19 evoluiu ele para uma pneumonia grave. A queda da pressão arterial desse paciente, no caso do choque séptico, ocorre por quê? Redução da resistência vascular sistêmica pela ação de mediadores inflamatórios, obstrução do retorno venoso, hipertrofia ventricular esquerda, hiperviscosidade sanguínea ou estímulo simpático excessivo. Letra A. Redução da resistência vascular sistêmica pela ação de mediadores inflamatórios. Letra B. Obstrução do retorno venoso. Letra C. Hipertrofia ventricular esquerda. Ou letra D. Hiperviscosidade sanguínea. Ou letra E. Estímulo simpático excessivo. Letra A. A maioria concorda? Ok. Vamos passar então para o AVC, o acidente vascular cerebral. Nós temos ele em duas condições, isquêmico e hemorrágico, né? E aí a gente pode ter o que a gente chama de dissecção da aorta. Então, um homem de 72 anos com hipertensão mal controlada apresentou-se no Hospital Geral de Palmas neste sábado para o Dr. André Oliveira Torres. E o doutor André identificou que
Esse paciente, então, estava sentindo, dentro das suas características fisiológicas, importantes alterações na sua pressão, não conseguia se manter bem em pé, ou seja, na posição ortostática. O doutor André, então, colocou ele em decúbito dorsal. Esse quadro de hipertensão mal controlada foi identificado, então, com essa ruptura de uma artéria cerebral através de uma TC, certo? Um exame de imagem. Quando, então, se tem essa ruptura, esse quadro seria compatível com A, AVC hemorrágico, B, isquêmico, C, trombose venosa cerebral, D, hemorragia subaracnoide espontânea, ou E, aneurisma dissecante da aorta. Hemorrágico, todos concordam? Sim, né? Está bem fácil. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá muito bem. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Deu para a gente revisar os principais pontos. Vamos lá. Sistema hematopoético. Lembrar, né, que a eritropoiese é estimulada pela eritropoetina. Eritropoetina, então, que é o quê? É um hormônio, é o quê, hein, a eritropoetina? É uma enzima, é uma proteína, apresenta característica produzida pelos rins, né? Tem, então, funções essenciais e promove, então, um processo de estímulo por Não uma tô condição conseguindo não, chamada arrumar. de hipóxia tecidual, não é? De noite. Então, 8 você tem aí uma mulher condição ficou, clássica, né? o jeito que ela A dobra a roupa. função e o tempo de 1000 vida anos das hemácias é demorando. de aproximadamente 120 Eu não dias. O quando eu tava mudando paciente, ela, por exemplo, que não tem essa produção, fala pode levar a uma hipoperfusão tecidual, do comprometendo, por exemplo, a segunda-feira ela realização de vai estar um lixo. procedimentos E aí ela vai pegar. cirúrgicos, né? E aí, consequentemente, você vai ter alterações importantes. A função e tempo de vida das hemácias, 120 dias. Nós temos vários tipos de anemias: ferropriva, megaloblástica, falciforme e aplasia medular. Uma mulher de 50 anos de idade apresentou, então, uma condição de anemia com hemoglobina em 7 gramas por decilitro de sangue, mas apresentou ferritina normal e VCM, volume corpuscular médio, Hã? aumentado. De acordo com a informação de um exame Professora, antigo que ela tinha, isso de aqui é o meu glóbulos professor que tá vermelhos, dando. eles se É ao vivo. apresentavam anormalmente grandes. Então, macrócitos que apresentavam síntese prejudicada de DNA Não tô entendendo nada. devido à deficiência de vitamina B12 ou folato. O diagnóstico mais provável para esse paciente é a anemia ferropriva, A, anemia megaloblástica, B, anemia falciforme, C, talassemia menor, D, ou anemia da inflamação, E, anemia megaloblástica. Né? Muito bem, muito bem. Bem clássica também, até coloquei lá no carro para vocês, né? Não dá para vocês esquecerem isso aí. Muito bem, muito bem. Que é uma característica importante em relação às condições de anemias. Aí você tem um paciente que apresenta alterações importantes, né, para as funções relacionadas à eritropoiese. Então, a eritropoiese é um processo de estímulo, né? Você tem um processo de estímulo e ele é sequencial. Qual é o nome? Qual é o nome da célula
que antecede a formação do eritrócito. E o que contém nesta célula? Pode escrever no chat aí. Reticulócito tem presença de quê? RNA, restos de RNA. Ou seja, nós não temos ainda a quantidade eficiente ou suficiente de hemoglobina, né? Exato, exato. Muito bem, muito bem. Então, apareceu para, deixa eu ver aqui o outro doutor, a doutora Fernanda Rodrigues da Costa, que está de plantão na cidade de Gurupi. Uma mulher de 55 anos, disse para ela que essa mulher, ela trabalhava como atendente, trabalha como atendente numa padaria do supermercado Quarteto. Falou que não estava aguentando ficar muito tempo em pé, já não aguentava nem botar os pães para assar, ou seja, fadiga intensa. Também os exames mostraram que dessa mulher, ela tinha ferritina baixa. Ferritina baixa. Qual que é? E aí, depois que a doutora Fernanda solicitou os exames dela de hemograma, observou-se que ela tinha um quadro típico de anemia microcítica. Neste caso, o que explicaria essa condição fisiológica? A. Alteração na produção de eritropoetina. B. Redução da síntese de hemoglobina por falta de ferro. B. Aumento da destruição das hemácias. C. Inibição da medula óssea por toxinas. D. Ou hemodiluição por excesso de plasma. É A, B, C, D ou E. B, B, B. Tá certo, tá certo. Muito bem. Aí a gente entra aí nas leucemias e na pancitopenia, né? Falei até para os meninos ontem sobre a pancitopenia. A pancitopenia é uma condição mais grave das duas linhagens, né? Dos dois tipos de linhagem, linfóide, qual é o nome da outra? Escrevam aí. Linfóide e... Mieloide. Dois tipos de linhagem, mieloide. Muito bem. Então, a pancitopenia é uma condição mais grave, mais ampla desses dois sistemas, dessas duas linhas, né? Defeituosas. E as leucemias, nós sabemos também, considerada uma neoplasia do sistema hematopoético. Importante, né? Importante. E, consequentemente, isso pode levar, né, a uma interrupção, ou principalmente a uma irregularidade, né, importante, vamos pensar assim, do funcionamento do sistema circulatório. Ou seja, como o sistema circulatório vai responder de forma permanentemente. Então, um paciente que apresenta pancitopenia, ou seja, queda de leucócitos, plaquetas e hemácias, se você consegue identificar isso no exame, a doutora Emanuele Carmo Rocha identificou, depois que ela pediu um hemograma, que a paciente tinha queda importante das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas. O que isso poderia sugerir? A. Uma aplasia da medula óssea. B. Uma anemia ferropriva isolada. C. Uma leucemia linfocítica crônica inicial. D. Uma esplenomegalia congestiva. Ou E. Uma anemia hemolítica autoimune. Então, o que isso poderia indicar? Letra A. Letra A de amor. A de amor. Muito bem. Aí a gente tem
como precisamos conhecer os distúrbios da coagulação, né? Os distúrbios da coagulação. Os distúrbios da coagulação, o principal que nós citamos é a hemofilia, né? A hemofilia, ou seja, o paciente com hemofilia, ele tem prejuízos importantes relacionados ao funcionamento da cascata da coagulação. Então, a cascata da coagulação, ela tem uma sequência, ou seja, ela vai ser desencadeada à medida que passa por um processo de reações. Então, a cascata da coagulação é dividida em 3 vias importantes. Ela pode ser dividida em via extrínseca, via intrínseca e via comum. São 3, né? Vamos lá. Extrínseca, intrínseca e via comum, né? Dentro dessa característica, nós temos, então, a cascata da coagulação. A via extrínseca é, então, chamada de via mais rápida ou de imediata. Ela se inicia quando nós temos uma lesão no tecido. Então, ela é ativada. Nesse momento, então, o tecido libera o que nós conhecemos como fator tecidual, certo? Fator tecidual. Ele também é conhecido como fator 3, fator tecidual. Esse fator vai se ligar ao fator 7, tá? Está circulando no plasma. Juntos, eles ativam o fator X, né? Que é o ponto de encontro das 2 vias, né? Via extrínseca e via intrínseca. Quando, então, nós temos a ação desta primeira via, que é a extrínseca, nós vamos também ter a ação da via intrínseca. A principal característica da via intrínseca é que ela é mais lenta, ou seja, responde mais devagar. Mas é muito importante para manutenção da coagulação, certo? Então, é para manutenção. A via intrínseca se mantém a coagulação, tá? Dentro do ponto de vista fisiológico, nós temos, então, dentro da ação da via intrínseca, ela iniciando quando o sangue entra em contato com colágeno. Lembra que na pele, na periferia, nós temos colágeno? Naturalmente. Então, ela entra em contato com o colágeno que fica exposto lá no lugar da lesão. Hoje cedo mesmo eu estava cortando alguma coisa e cortei um pouquinho do meu dedo. Sai um pouquinho de sangue. Cortou rapidamente, logo fechou, né? Então, quando tem essa exposição do colágeno, no momento dessa lesão, isso vai ativar o fator 12, que ativa o fator 11. Em seguida, nós temos a ativação do fator 9. E aí, logo depois, com a ajuda do fator 8, ele vai ativar o fator X, que está lá no meio, tá? Fica naquela parte central. Além disso, depois, os 2 ativados, nós entramos na via comum, né, que são 3, em que o fator X é ativado junto ao fator 5. E aí, nesse momento, nós vamos ter o que chamamos de complexo protrombinase, certo? Esse complexo transforma a protrombina, que é o fator 2, tá bom? Por que eu estou revisando isso, gente? Isso aqui é da fisiologia 1, tá bom? Mas eu estou revisando para vocês esses fatores todos. Relembrando, tá? A importância da gente saber os distúrbios, mas estou relembrando para vocês. Eu vi ontem que muita gente não sabia disso. Então, dentro do fator 2, nós temos, então, o complexo transformando a protrombina, que é o fator 2, né, em trombina. A trombina
é, então, uma enzima. Anota isso aí, tá? Para vocês revisarem. A trombina é uma enzima-chave, que ela vai converter o fibrinogênio em fibrina. Fibrina é o resultado final. Lembra que eu mostrei naquela figura o emaranhado? E aí, quando nós temos uma deficiência em algum desses fatores, nós precisamos utilizar meios externos para ativar e fazer com que esses fatores possam acontecer para termos a coagulação. E aí, dada a necessidade de utilizarmos os fatores externos, né? Não é endógeno, é exógeno, ou seja, em forma mesmo de produto pronto para ser aplicado no paciente, né? E aí é um produto. Então, o produto final gerado é a fibrina. A fibrina forma a rede de fibras que vai se entrelaçar e aí, consequentemente, com a ajuda do fator 13, vai fazer com que o coágulo se torne estável Mano, e não teve estanque, isso, não. Isso aí eu impeça o vi na sangramento. Itapá, que não teve esse período, Então, nem período resumindo, passado, né, não. para que vocês possam Cascata de captar. coagulação. A via extrínseca dá a resposta inicial, a via intrínseca reforça e mantém esse processo, e a via comum é onde tudo se converge para formar o coágulo de fibrina que vai estancar o sangramento, né? Então, a gente vai ter essa sequência aí, para ao final nós temos a geração desse produto. Então, tá aí a importância da cascata de coagulação, a importância, inclusive, da vitamina K, né? Que é relevante, como eu falei, para ajudar na formação desses fatores, estimulação. Então, observe que é um processo sequencial, né, que a gente vai ter ali participando ali dessa distribuição, né? E o sistema linfático? Sistema linfático, então, nós temos aí como principais pontos que precisamos se lembrar: a função dos linfonodos, do timo na ativação dos linfócitos, né? Precisa lembrar que, então, o sistema linfático está relacionado ao sistema imune, os linfócitos TCD8 na resposta citotóxica, ou seja, também chamados de serial killer, e os TCD4 são chamados de auxiliadores. E aí participam, né, como vocês lembram, da resposta imune específica, imunicelular, imunimural. A linfa é formada a partir do líquido intersticial e não tem presença de hemácias. Leucocitose e eosinofilia estão, né, respectivamente, em infecções e leucocitose e eosinofilia em alergias e também em presença de parasitoses ou parasitas, tá? Que é, então, as principais condições aí que nós precisamos nos lembrar. Vamos, então, lembrar que é necessário fazer a integração clínica dos sistemas, que é o que eu venho falando desde a primeira aula, né? Como é que eles se integram? O choque séptico e a vasodilatação são mediadas por citocinas. Nós temos um papel muito importante do baço e no fígado na destruição das hemácias. Lembrem-se de revisar aquelas escolas, né, que eu falei, as escolas militares. Numa nós temos o treinamento dos linfócitos T, na outra nós temos o armazenamento, quartel de reserva. Eritropoetina em pacientes que estejam em condição de diálise por conta do mau funcionamento renal, e também as síndromes hematológicas e imunológicas, né, que nós vamos ter nos contextos clínicos importantes, ou seja, entender como é que elas vão funcionar ou vão atuar, né, de forma relevantemente importante, tá? Além disso, há uma condição, né, que faz com que a gente possa entender mais, né, até mesmo visualizar, relacionado ao paciente. Então, um homem de 48 anos apresentou purido cutâneo, né? Então, esse homem apresentou purido cutâneo, tem também com frequência episódios de linfagite recorrente. Lá ele apresentou a quantidade de leucócitos de 15 mil por milímetro cúbico, sendo desses 15 mil,
14% de eosinófilos. Considerando a fisiologia hematopoética e imunológica, qual que seria a interpretação mais provável desse achado? A eosinofilia sugere um processo alérgico ou infecção parasitária? O aumento de eosinófilos indica deficiência de vitamina B12? A eosinofilia é típica de leucemia linfocítica crônica? O achado hematológico indica anemia ferropriva compensatória? A eosinofilia está associada principalmente à deficiência de ferro e de zinco? Né? Então, tá aí para vocês mais um exemplo, né, como a gente aborda. Então, se você sabe muito bem do que nós estamos falando, né, não vai ter dúvida, então, pensando aí do que vai ser aplicado ou utilizado nessa primeira avaliação de vocês, né? Isso vai facilitar aí o contexto, principalmente, né? Além disso, é importante lembrar que dentro desse processo de integração, né, principalmente ali na clínica, só consegui ouvir a última que está errada. Eita, Caio, será que foi sua internet que falhou? Nesse conceito clínico, né, principalmente, nós temos algumas manutenções homeostásicas importantes, tá? Então, é importante que vocês lembrem-se da apresentação clínica, ou seja, da forma clínica que o paciente, né, da forma que ele vai apresentar e correlacionar, então, nisso, para a gente ter a resposta correta. Lembrar, então, relembrando, nefrectomia é a retirada do rim, colectomia é a retirada do cólon, gastrectomia é a retirada do estômago, hepatectomia é a retirada do fígado e esplenectomia é a retirada do baço. Né? Eu já falei para vocês, né? Quando o paciente tem a necessidade de retirar isso aí, ele vai ter, então, alguns comprometimentos do sistema linfático, do sistema imunológico importantes também, nesse mecanismo de defesa, tá? Relembrar de visualizar aí os contextos, né? Principalmente da posição do coração, da força de ejeção, do que é resistência vascular periférica, do que é débito cardíaco, do que é repolarização e despolarização e do que é pré-carga e pós-carga, tá? Todos esses termos precisam ser bem claros aí na mente de vocês, para que vocês consigam, então, revisar esse conteúdo, né? Ou seja, durante a circulação sistêmica, nós temos o sangue oxigenado e ejetado para os tecidos por meio de uma câmara cardíaca. Precisa saber que câmara é essa, né? Como é que é essa distribuição, como é que ela acontece fisiologicamente também e clinicamente também, tá bom? Então é isso, meus queridos. Ademais, desejo uma excelente prova para vocês na semana que vem. Que vocês tenham aí êxito nos estudos. Abordei os principais pontos aí das avaliações. Estudem também para a prova prática, né, que vai ser realizada. Revisem todos os roteiros de vocês, porque ela vai ser retirada daqueles roteiros para que vocês possam, então, ter um bom resultado, que é o que eu espero que todos tenham, né? Na realização desta atividade, consigo responder com bastante tranquilidade, sem imprevistos futuros. Certo? Então, desejo um bom fim de semana, fiquem bem ao lado dos seus e aproveite até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa tarde.